Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Estamos iniciando mais um momento de mensagem, um momento de culto. Que você seja abençoado pela palavra que Deus tem preparada para nós. Eu convido a você, assim como estamos, a baixar nossas cabeças para ter um momento de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estarmos ouvindo a tua palavra mais uma vez, Senhor. Obrigado porque apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as dificuldades, ainda assim temos ferramentas, temos a possibilidade de estarmos juntos, de estarmos em comunhão na tua palavra, no teu Santo Espírito. Eu te peço, Senhor, que tu abençoes a vida de cada um que está me assistindo, seja no momento em que for, que tu possas falar ao coração de cada um que irá me ouvir, Senhor. Entrego em tuas mãos este momento, esta mensagem, no nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero falar de uma mensagem que Deus tem para nós, uma mensagem muito importante que faz toda a diferença na nossa vida para aquele que recebe e entende essa mensagem. E para isso eu quero ler o texto de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Se você tiver a sua Bíblia, pode me acompanhar. A leitura de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Um texto que para alguns provavelmente é bastante conhecido, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. A lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecados. Até aqui a leitura. Esse texto é importante a gente esclarecer. Em primeiro lugar, ele não se trata de justiça. A gente precisa olhar para esse texto sabendo que os acontecimentos aqui narrados, que toda essa cena montada pelos mestres da lei, não se trata de pessoas querendo buscar a justiça, querendo fazer o que é certo. Mas, como João deixa bem claro, eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem base para acusá-lo. Os mestres da lei sabiam que Jesus não poderia tomar um lado nessa história. Jesus não poderia dar uma resposta direta, porque durante esse período da história, Israel não era uma nação independente. Eles eram uma colônia de Roma, e uma das leis que eles deveriam obedecer como colônia é que eles não tinham autoridade para condenar ninguém à morte. Eles até podiam penalizar de outras formas quem desrespeitasse a lei religiosa, mas eles não podiam condenar à morte. É por isso que na situação da crucificação de Jesus, os mestres da lei não condenam Jesus, mas eles levam até César, levam até o governador, porque eles não tinham autoridade para condenar ninguém à morte. Então, eles colocam Jesus numa situação um tanto complicada, porque se Jesus ordenasse que aquela mulher fosse apedrejada, ele teria sérios problemas com o Império Romano, ele estaria rompendo com a lei de Roma. Mas se ele dissesse que eles não deveriam apedrejar aquela mulher, que eles não podiam fazer isso, ele estaria se colocando contra a lei religiosa, contra a lei que foi dada por Deus ao próprio povo, foi dada por Deus a Moisés. Então, na cabeça dos mestres da lei, aquela era a situação perfeita para tirar Jesus do caminho de uma vez por todas. De qualquer jeito, eles iriam se livrar de Jesus. Mas Jesus se livra desse problema de uma maneira fantástica, de uma forma incrível. E é sobre a resposta que Jesus deu a eles
e a mulher que eu quero falar hoje. Essa é a grande mensagem que nós temos, que nós recebemos de Deus. Jesus estava sendo questionado por esses mestres da lei que queriam que ele tomasse uma posição, queria que ele tomasse um lado. E para esses homens, ele dá apenas uma resposta: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: apedreja. Se a lei de Moisés diz que você deve apedrejar e ela foi pega em flagrante, então apedreja. Jesus era judeu e ele sabia quais eram as leis. Ele mesmo disse que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei de forma plena. Mas Jesus deixa uma condição para que eles decidam se querem mesmo apedrejar aquela mulher. Existe uma análise a ser feita antes de atirar a primeira pedra. Com essa resposta, Jesus diz para os mestres da lei: podem apedrejar. Vocês querem aplicar a lei com todo rigor sobre a vida dessa mulher? Podem aplicar. Mas primeiro façam uma autoanálise para saber se vocês estão livres da consequência da lei. Primeiro tenham certeza de que, se vocês forem confrontados pela lei, a vida de vocês estará totalmente de acordo com ela, porque o rigor aplicado a essa mulher será aplicado a vocês. Se algum de vocês está certo de que a lei não tem nada contra vocês, de que a vida de vocês está totalmente de acordo com tudo o que a lei exige, então você tem o direito de atirar a primeira pedra. Qualquer um que esteja isento de pecado, isento de culpa, está liberado para atirar a primeira pedra. E essa expressão de Jesus diante daqueles homens é a palavra que nos confronta. A resposta de Jesus é a palavra que nos incomoda, que nos confronta. Ele nos ensina, em primeiro lugar, que nós não podemos julgar os outros, principalmente quando a nossa vida não está de acordo com o peso que eu estou usando contra o outro, com o peso que eu estou usando para julgar o outro. E ela nos mostra que não tem um sequer que é digno de atirar a primeira pedra. Não tem um sequer que é digno. Como diz Paulo, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão afastados, estão separados, impedidos de se aproximar da glória de Deus. Nós não somos diferentes daquela mulher. Estamos em constante adultério, traindo o amor que Deus tem por nós. Mesmo quando eu não quero pecar, eu peco, porque isso faz parte da minha natureza, faz parte da minha existência. A partir do pecado original no Jardim do Éden, algo se quebrou dentro da humanidade e aquilo que nos mantinha unido com Deus se quebrou. E a partir daí o ser humano teve que viver por conta própria. O maior pecado que cometemos é esse: acreditar que podemos viver longe de Deus, acreditar que existe uma vida longe daquele que nos deu a própria vida. E mesmo quando nós percebemos que nós não somos capazes de viver sem Deus, desejamos chegar a Deus pelas nossas próprias forças. Desejamos fazer algo para que a gente consiga chegar a Deus, consiga viver com Deus. Acreditamos que nós somos bons o suficientes para convencer ou para obrigar a Deus a vir ao nosso encontro. Então, essa primeira frase de Jesus diante daquela situação nos mostra que ninguém é digno de julgar o outro, porque todos estamos no mesmo barco. Quando Jesus diz que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ele não está dizendo que aquela mulher é inocente. Ele não está dizendo que ela não tem pecado. Mas a diferença entre ela e os demais é que o pecado dela foi exposto. O pecado dela foi pego em flagrante. Os outros estavam com os seus pecados escondidos. Pelo menos era isso que eles acreditavam. Os seus pecados não estavam expostos diante da sociedade. Mas então vem uma segunda frase de Jesus que é dirigida à mulher. E quando essa frase é colocada ao lado da primeira, nós temos a essência do Evangelho de Cristo. Depois de dizer aos mestres da lei que eles poderiam atirar as pedras se estivessem de acordo com a lei que eles queriam aplicar, Jesus volta a escrever no chão. E ele espera até perceber que todos foram embora, ficando apenas a mulher em pé diante dele. E no versículo 10 diz que Jesus pôs-se em pé e perguntou a ela então: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela responde: ninguém.
Então Jesus diz para ela: eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. O que é condenar? Condenar é dizer para alguém: você é culpado de algo e por ter cometido esse algo, a sua penalidade é essa. Quando alguém comete um crime e vai a julgamento, então depois de todas as provas, contraprovas, enfim, quando o julgamento acaba, se o juiz define que alguém é culpado, ele condena aquela pessoa a cumprir a pena, seja uma multa, seja a prisão, seja a pena que for. Essa é a condenação. No caso dessa mulher, condená-la seria dizer: você é culpada de adultério e por isso a sua pena é a morte por apedrejamento. E a única pessoa que tinha direito e autoridade para fazer isso era Jesus. Ele é o único que não tem pecado e por isso poderia atirar a primeira pedra. Mas ao invés disso ele diz: eu também não te condeno. Isso não significa que ela não pecou, repito mais uma vez, não significa que ela não tinha pecado. Ela pecou, mas Jesus está dizendo: eu não vou aplicar a pena para o seu crime. Eu sou o único que tem legitimidade de aplicar a lei sobre você. Eu sou o único que posso largar o peso da lei sobre você, sobre os seus ombros, sem se preocupar que ele caia sobre os meus ombros. Porque eu não tenho pecado. Porque eu sou inocente. Mas mesmo sendo o único que poderia aplicar a lei contra você, eu escolho não aplicar. Eu não vou condenar você. Eu não vou castigar você. Porque Jesus não veio a esse mundo para castigar, para destruir, para matar. Quem veio para isso é o inimigo. Ele vem para roubar, para matar, para destruir, mas Jesus vem para devolver, para dar vida, para edificar. Jesus devolve aquela mulher para a sociedade, devolve a esperança, dá vida nova a ela, edifica essa nova vida. Se tivéssemos que viver debaixo do poder da lei, nenhum de nós estaríamos de pé. Não sobraria um sequer que pudesse dizer: eu estou livre, eu não fui acusado, eu não fui condenado, eu sou inocente. Perante a sociedade pode existir diferença entre os pecados. Existem pecados que são mais aceitos e outros que são menos aceitos. Existem pecados que trazem consequências maiores e outros que trazem consequências menores. Mas diante de Deus, diante da santidade de Deus, não tem diferença. Todos pecamos e estamos todos afastados da glória de Deus. Por isso, a lei, pela lei, derrubaria a todos. Mas Jesus diz: eu não a condeno. Agora vá, volte para a sociedade, volte para a sua casa, mas abandone a sua velha vida, abandone a sua vida de pecados. Eu quero edificar uma nova vida em você. Eu quero dar um novo estilo de vida, um novo sentido de vida, um novo objetivo para a sua vida. Vá e não continue fazendo aquilo que você estava fazendo até aqui. Jesus não vem para nos condenar. Não é necessário condenar alguém que já foi flagrado em pecado. O próprio flagrante é uma condenação. Porque quando nós somos flagrados em pecado, em algum erro, nós precisamos assumir que erramos, que pecamos. E se tem algo difícil para nós, para o ser humano, é assumir que está errado. É dizer: eu estou errado, eu pequei. É muito difícil para o nosso orgulho de ser humano dizer: eu estou errado. É difícil para nós reconhecermos o nosso pecado e dizer ao outro: você estava certo, eu estou errado. E quando ficamos frente a frente com a lei de Deus, é isso que acontece. Temos que reconhecer que somos pecadores, que estamos errados e Deus está certo. Que nós achamos que éramos capazes, que íamos dar conta de tudo, mas nós não somos, nós não damos conta. Eu achei que eu era forte, eu ia conseguir lidar com a minha fraqueza sozinho, mas eu não consigo. Eu não consigo. Isso o versículo 7 deixa bem claro. Se algum de vocês não tem pecado, todos têm pecado. E o simples fato de aqueles mestres da lei terem que largar as suas pedras e saírem quietos, já é uma condenação. Porque eles estavam assumindo que eles, os guardiões da lei, os conhecedores de tudo o que a lei exigia, eles não estavam 100% de acordo com ela.
eles também estavam infringindo a lei. O simples fato de aquela mulher ter sido trazida diante de Jesus, diante da sociedade, e ter o seu pecado exposto já é uma condenação. Então Jesus não precisa mais condenar. Agora é o momento de restaurar. Ele precisa reestabelecer a vida daquela mulher. Isso é o Evangelho. Um Deus que tem todo o poder, toda a autoridade para nos destruir, para nos condenar, mas que escolhe restabelecer, que escolhe nos resgatar. Em nenhum outro lugar vocês vão encontrar uma boa nova como essa. Nenhuma outra pessoa pode dar a você uma boa nova, uma boa mensagem como essa. Talvez você encontre na sociedade, no mundo, a primeira parte. A parte que joga na sua cara que você é pecador, que você não é digno, que você não merece o amor de Deus, que você merece ser apedrejado, que todos merecemos ser apedrejados. Mas Evangelho não é sobre merecimento, eu já falei sobre isso. É sobre o amor, sobre a graça, sobre a misericórdia. A mensagem que Cristo vem trazer para nós possibilita uma nova vida. Nos envia novamente para a sociedade para que a gente possa viver diferente, para que possamos ser diferentes. A segunda frase deve estar guardada na nossa mente e nos nossos corações. Eu não te condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. O fato de Jesus não nos condenar não nos dá a liberdade para continuar vivendo em pecado. Ele nos liberta dessa vida e nos envia, mas não da mesma forma que chegamos a Ele. Um encontro com Jesus não nos permite sair da mesma forma que nós chegamos. Cristo nos envia para que nós vivamos de forma diferente, para fazermos a diferença. Somos todos pecadores, mas Cristo não vem para nos destruir. Ele vem para nos salvar. Ele vem para nos dar uma nova oportunidade de vida. Ele vem para resgatar, para consertar aquilo que foi quebrado lá no Éden, para que a gente possa viver novamente em união com Deus. Queridos irmãos, eu desejo que você possa ter um encontro com Cristo onde o seu pecado fique escancarado, o seu pecado seja anunciado, mas que você nesse encontro ouça essa frase de Cristo: eu não te condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecados. Eu não te condeno, eu poderia, mas eu não te condeno. Vá e viva diferente. Irmãos, que a graça de Deus possibilite que você viva diferente. Baixe tua cabeça, vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, obrigado, porque nós não somos consumidos pela tua ira. Obrigado porque nós temos uma oportunidade de viver diferente. O nosso pecado é real, nós somos pecadores, nós não merecemos, mas tu derrama o seu amor e a sua graça sobre nós, Pai. Obrigado por isso. Eu te peço, Senhor, que a tua graça seja derramada a cada um que está me assistindo agora. Que a sua graça seja derramada na vida de cada um, para que possamos sair desse encontro contigo sabendo que podemos viver uma vida diferente. Sabemos que podemos fazer diferente, sabendo que nós podemos ser diferentes, Senhor. Abençoe a vida de cada um, abençoe a existência de cada um. Que aquilo que trouxe a nós a tua presença, o pecado que nos coloca diante de ti, seja perdoado e que a gente consiga viver longe desse pecado, que a gente consiga viver uma vida diferente. Pai, eu entrego em tuas mãos a nossa comunidade, entrego em tuas mãos a nossa sociedade, que cada um possa ter um encontro contigo que transforma. Eu te peço isso em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Queridos, eu desejo a cada um de vocês que a graça e a bênção de Deus seja derramada sobre a tua vida, que você possa ter esse encontro com Cristo e sair edificado, sair transformado, resgatado. Que Deus te encontre, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um forte abraço e até mais.